Atos 20, a partir do verso de número 17, nós temos o apóstolo Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. É um longo discurso, nós não vamos ler todo ele agora, mas eu queria apenas ler o verso 28. Quando o apóstolo aqui, ele passa, por assim dizer, o bastão para os presbíteros e dá a eles a essência da missão deles na igreja. Verso 28 de Atos 20. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Até aqui, só esse verso. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças por mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade que temos de estudar esse tema tão importante, tão central para a vida da igreja. E pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite aqueles que o Senhor já tem escolhido, chamado, que o Senhor conceda um crescimento no conhecimento, mas também na graça e na experiência, para que venham a servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, modo a edificá-la na paz, na unidade, na fidelidade e na fé. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no primeiro encontro que nós tivemos, nós tratamos apenas de dois assuntos. Primeiro, falamos da igreja. Porque o presbítero, ele vai ser presbítero na igreja. Então é preciso... Obrigado. Obrigado, irmão. Antes que ele compreenda algo do ofício do presbítero, ele precisa compreender algo da natureza da igreja. E a ênfase que demos foi na centralidade e importância da igreja, para que ele compreenda a seriedade do seu trabalho. Isso está implícito aqui nessas palavras do apóstolo Paulo, não é? No verso 28, quando ele fala, no final do versículo, pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então veja, ele não é uma coisa pequena que o Senhor nos dá àqueles que são liderança para cuidar. Ele dá a igreja, que é a igreja de Deus, que ele pagou o alto preço do seu próprio sangue. Aqui, em parênteses, você vê aqui a divindade de Cristo, né? O sangue de Deus. Ué, Deus comprou com seu próprio sangue? O sangue de Deus é o sangue de Cristo. Então esse versículo é um que prova a divindade de Cristo, mas isso não é o tema. Mas veja, falamos da natureza da igreja sobre esse ponto. A igreja, ela é preciosa. É sério o trabalho, então, daqueles que são líderes na igreja do Senhor. Mas falamos também a respeito da instituição do ofício do presbítero. Como esse ofício surgiu? Por que razão? De que maneira? Aí fizemos um estudo bíblico, passando por várias passagens, desde o Antigo Testamento, quando eu diria, naquela passagem, acho que Êxodo 18, quando surgiu, talvez ali os primeiros presbíteros, quando Moisés era o único líder da igreja, e então Deus, por meio do seu sogro, Jetro, dá a ele a orientação que ele traga outros para ajudá-lo na liderança ou na condução do povo de Deus. E aí vimos vários versículos, fomos para o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, que mostra que houve uma transição, especialmente agora falando do Novo Testamento, da igreja governada pelos apóstolos para a igreja governada por presbíteros, fundamentada, é claro, na doutrina dos apóstolos. Isso fica muito claro quando você faz um estudo do livro de Atos, vendo como antes eram só os apóstolos que faziam tudo, mas depois eles passaram a visitar cada igreja, a promover a eleição de presbíteros, a incluir os presbíteros na liderança, por exemplo, como em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, onde eles discutiram um tema da maior importância, e não foi só os apóstolos, foram os apóstolos e presbíteros que tomaram assento naquela reunião conciliar. E vimos no final, já aqui Atos 20, o apóstolo meio que passando bastão. Atos 20 é sua despedida. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que o que ele vai encontrar lá é provavelmente a morte. Ele chama os presbíteros e ele dá essa palavra para eles, não é? Pastoreai o rebanho de Deus.
pastorear a igreja de Deus, na qual ele vos constituiu bispos, né, a autoridade nessa igreja. Então aqui é como que um fechado esse ciclo, não é? E a igreja, ela é agora governada por presbíteros. Vimos isso em bastante detalhe. Os irmãos podem consultar, o vídeo está na internet, é bem curtinho, 1h40, é rapidinho, mas está lá no YouTube, vê a primeira aula que tivemos sobre esse assunto, é muito interessante. Mas queremos então dar continuidade em compreender e estudar a natureza do ofício do presbítero. Só algumas coisas aqui, uma recapitulação que fizemos nos slides. Esse aqui é o esboço do curso todo, né? Nós vimos a igreja, já vimos esse ponto. A natureza do ofício, é o que nós vamos continuar a ver. Vimos a primeira parte, que é a instituição do ofício. E vamos ver também as qualificações para o ofício e as responsabilidades que o presbítero tem, do ponto de vista mais prático. Não é? Então é isso que vamos cobrir ao longo das semanas que fomos estudar esse assunto. Passamos alguns deveres de casa, né? Aqui alguns irmãos já me falaram que estão lendo, já comecei a ler, muito bom. Mas é o dever especialmente para aqueles que aspiram a esse ofício, que vão possivelmente ser indicados e concorrer, devem conhecer esse material básico, que são os símbolos de fé da igreja, né? O Confissão de Fé, Catecismo Maior e o Breve Catecismo, e também os documentos da IPB, a sua Constituição, o seu Código de Disciplina e os princípios de liturgia. Não é um material extenso, dá tranquilamente para ler daqui até o período da eleição, tá? Então é leitura obrigatória para aqueles que vão especialmente concorrer. Ah, estou na dúvida, já comece a ler. Estou na dúvida se você é indicado ou não, já comece a ler. Só vai lhe fazer bem estudar esse material. E aí outros materiais recomendados, outros livros importantes. Mostrei alguns livros. Aqui eu só vou passar os livros, que eu já comentei sobre eles no curso, só para os irmãos verem. O Presbítero Regente. Peraí, esse fio aqui tá ruim. O Presbítero Regente, de Samuel Miller. Igreja Apostólica. Encontrando presbíteros e diáconos fiéis. Presbíteros, pastoreando o povo de Deus como Jesus. Disciplina na igreja, como a igreja protege o nome de Deus. Como Jesus governa a igreja, esse livro é recém-lançado pela Cultura Cristã, em português, é claro. O Coração de Pastor, e o Imperativo Confessional, e a Igreja de Cristo, de James Bannerman. Esse é o grande clássico, bem grossão. Enfim, são alguns livros recomendados aí para o presbítero montar a sua biblioteca, que certamente ele deve fazer e ler. Então vimos a questão da igreja, estamos vendo a natureza do ofício do presbítero, vimos a instituição do ofício e queremos então considerar agora outros aspectos essenciais que caracterizam esse ofício. Quando falamos da natureza, falamos das características fundamentais, da sua essência, da sua natureza. Como ele foi instituído, mas queremos considerar uma primeira característica básica, que o presbítero, ele antes de tudo, ou a sua característica principal, ele é pastor de ovelhas. Interessante, não olhamos em geral para os presbíteros dessa maneira, não é? Mas é isso que a palavra de Deus fala. Os dois grandes versículos da palavra de Deus que falam aos presbíteros diretamente, um é Atos 20, 28, e 1 Pedro 5. Em Atos 20 e 28, quando o apóstolo aqui fala aos presbíteros, o que ele fala a eles? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Os presbíteros foram constituídos como bispos. Aqui vamos falar esse bispo depois, tá? Mas ele está falando aos presbíteros. Os irmãos veem isso no verso 17. Para que eles foram instituídos pelo Espírito Santo na igreja como líderes? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Percebe-se que o foco, a essência do ofício do presbítero é pastorear espiritualmente
o rebanho de Deus. Outra passagem, 1 Pedro 5. Se os irmãos estão com a memória fresquinha, abril, nós expomos essa passagem. Eu acho que foi abril. 1 Pedro 5, versos 1 e 2. Outra passagem central do Novo Testamento que fala diretamente aos presbíteros e a sua responsabilidade. E veja, é a mesma ideia. Verso 1, 1 Pedro 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos para o rebanho. Mas o verso, a palavra central aqui de todo esse parágrafo é o que temos no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Essa é a essência. Eu não quero ser pastor, não quero cuidar de gente, então não deve ser presbítero. Presbítero é aquele que vai cuidar de pessoas, cuidar de gente. Essa é a grande preocupação de todo presbítero genuíno, o bem da igreja. É isso que o pastor se preocupa, não é? Com as ovelhas, que elas sejam protegidas, cuidadas. No que isso significa detalhadamente, nós vamos ver quando falarmos das responsabilidades do presbítero. Como ele faz isso? De que maneira específica ele faz isso? Mas o ponto que eu quero apresentar aqui aos irmãos é que o foco do seu ministério, da sua atuação na igreja, é esse. Ele deve manter a boa ordem na casa de Deus. Eles são supervisores do bem espiritual da igreja. Eles são aqueles que tomam decisões, mas coletivamente cuidam do rebanho. Samuel Miller, naquele livro, Presbítero Regente, um clássico excelente, recomendo fortemente. Ele diz o seguinte: aquele que exerce o presbiterato considera o bem da igreja como um depósito espiritual a ele confiado. Como se Deus disse: aqui está o meu povo, o meu rebanho, que eu comprei com o meu próprio sangue, cuide dele espiritualmente. E o bem desse povo é a sua maior preocupação. Com a glória de Deus, é claro, que é a preocupação máxima em tudo que fazemos. Mas a preocupação específica é o bem espiritual do rebanho. E, meus irmãos, isso corrige uma visão equivocada que nós temos. Muitas vezes, a visão que se tem do presbítero, até mesmo na igreja presbiteriana, é que o presbítero ele é um administrador da igreja. Mais ou menos na visão que nós temos com respeito a uma empresa. O pastor, o ministro, né? O que nós chamamos de pastor, ministro, ele é o que cuida das ovelhas. Ele é que pastoreia, ele é que vai tocando as ovelhas lá com o cajado. E os presbíteros estão lá na retaguarda, por trás, como se eles fossem os supervisores do pastor. E o pastor, então, é quem realmente bota a mão na massa. É quem se envolve com os problemas, é quem cuida da igreja, das pessoas, visita, se interessa pelas pessoas, em conhecê-las. O presbítero não tem tanta essa preocupação de conhecer as pessoas, de me envolver com elas. Ele está lá apenas para tomar as decisões. Ele está lá para frequentar reuniões do conselho, tomar a decisão, dar o seu voto, o seu parecer. Mas não tem essa preocupação tanta com o envolvimento pastoral de cuidar da igreja. A visão que temos é mais ou menos assim. Os presbíteros são os acionistas da empresa, né? Aqueles que tomam as decisões. O pastor é o diretor. É o que está lá, né? Se envolvendo com o dia a dia da empresa. Os acionistas não se envolvem. Eles botam o seu dinheiro e, de vez por outra, tem uma reunião para saber como as coisas estão indo. Os diretores vêm, trazem relatório, as coisas estão indo assim, assado, tal. Aí eles dão um parecer, os acionistas, os diretores voltam para a empresa e estão lá envolvidos no dia a dia da empresa. Às vezes temos a visão assim, o pastor é o diretor, os presbíteros são os acionistas,
E tem essa divisão, mas não é assim. Presbítero, regente, e vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, o que é presbítero, regente, docente, mas o presbítero é pastor tanto quanto aquele que chamamos de pastor na igreja. Ele não é um mero acionista. Ele não apenas vai para reuniões do conselho para participar e discutir questões e acabou. E fora do conselho, ele não se interessa pelos membros da igreja. Todo membro deveria se interessar um pelo outro, né? A verdade é essa. Mas aquele que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho deve se interessar ainda mais. Mais do que qualquer um. Eu gosto dessa expressão. Dizem assim, alguns dizem o seguinte, que o presbítero, ele tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Tá lá esfregando com as ovelhas. Deve ser um futum danado, pastor. Pastor que com ovelha de verdade, né? Tá lá todo dia mexendo com ovelha. Ele tem cheiro de ovelha. Porque ele se envolve. Ele toca nela, tem ovelha que quer ir pra lá, bicho ovelha, bicho teimoso. Vai lá, pega, volta. Tem aquela ovelha mais dócil também, que ele tá lá. Mas ele está lá metendo a mão na massa, se envolvendo com as pessoas. Assim é o presbítero. Ele tem que cuidar do rebanho, ele tem que pastorear o rebanho. Pastoreio é para presbítero também. Sobretudo, na verdade. Deve estar envolvidos, deve ter cheiro de ovelha. É claro que existe um componente administrativo da igreja. A igreja deve ser gerida em todos os seus aspectos. Financeiramente, também, a igreja coleta os dízimos e as ofertas, deve fazer orçamento, deve se certificar de que aqueles recursos estão sendo empregados da melhor maneira, tem que tomar decisões de várias ordens, escrever relatórios, escrever atas. Tudo isso é importantíssimo e faz parte, sim, da incumbência do presbítero manter a boa ordem da igreja do ponto de vista administrativo também. Cuidar para que as coisas estejam muito bem estruturadas e organizadas. Porém, isso não significa que é essa a sua função principal. Nem o todo da sua função. A sua função principal é cuidar do rebanho de Deus. As questões administrativas devem sempre estar subservientes ao propósito maior do pastoreio da igreja. E nunca o contrário. Às vezes invertem. Acontece. A questão administrativa se torna mais importante do que a questão do pastoreio da igreja. Se torna mais importante porque às vezes é só o foco, só pensa nisso, só quer cuidar nisso, só se importa com isso, está negligenciando as ovelhas. Não pode. As questões administrativas elas devem ser conduzidas com a máxima excelência e cuidado. Mas elas servem a um propósito maior, que é o bem da igreja. O bem espiritual. Pastorear o rebanho de Deus. Samuel Miller, novamente, ele diz o seguinte: é dever deles, dos presbíteros, olhar e cuidar de todos os membros da congregação, cultivando para isso, tanto quanto possível, um íntimo relacionamento pessoal e universal com cada família do rebanho, sobre o qual foram postos como supervisores. Percebe que ele veio? Vou ler de novo essa citação. É dever deles, dos presbíteros, olhar e cuidar de todos os membros da congregação. Olhar, ou seja, ele tá de olho, ele está vendo, analisando, supervisionando como estão, quando não vem, quando falta, quando está desinteressado, quando está dormindo no culto, quando está mostrando que percebe-se pelo semblante às vezes que a fé não está bem. Ele está olhando e cuidando. Empregando meios e recursos, nós vamos ver mais para frente, outro dia, para sanar as necessidades, as deficiências espirituais. E cultivando, quanto possível for, um íntimo relacionamento pessoal e universal com cada família do rebanho, sobre o qual foram postos como supervisores. O presbítero tem que ter cheiro de ovelha. É claro que aquele que se dedica exclusivamente a isso, que é o pastor, ele vai conhecer mais.
Ele tem até mais tempo para isso. Ele se dedica em tempo integral a isso. É óbvio que vai ter um conhecimento maior, mais íntimo talvez, mais profundo, vai saber mais detalhes. Talvez o presbítero não conheça todos, embora esse deva ser o seu alvo, né? Ou talvez não conheça tanto, mas deve-se ver no presbítero pelo menos um interesse, é o mínimo. Um interesse em envolvimento com a igreja, com pessoas, em amar e cuidar de pessoas. Pastor de ovelhas, essa é a natureza, a essência da natureza do ofício do presbítero. Mas, em terceiro lugar, né, queremos considerar também que o seu governo, pois ele é um governante da igreja, é um governo eminentemente ou essencialmente espiritual. O presbítero na igreja é aquele que tem autoridade na igreja para governar. Vamos ver mais detalhes do que significa isso mais para frente. Mas a natureza e a essência da sua autoridade e do seu governo é espiritual. Isso significa que toda a sua ação ou atuação é usando as armas do Espírito, ou os instrumentos espirituais. É interessante considerar como Deus estabeleceu autoridades nas várias esferas da vida, né? E a cada uma dessa autoridade, uma esfera de atuação e até mesmo limitações. Limitações. Por exemplo, é Deus que institui o governo secular. Ao governo secular, eu digo os governantes, os reis, os presidentes e tal, o Senhor deu a autoridade que não é espiritual, é material, é concreto. E deu a eles um instrumento para executar o seu governo, que é, qual é o instrumento que Deus deu? Romanos 13. A espada. A espada. O Senhor Deus deu a eles a espada. Né? Desobedeceu, chefe, corta a cabeça. Para sua alegria, Deus não deu ao presbítero a espada. Era até bom que desse, né? Dá um tchá, cortar a cabeça. Brincadeira. Mas não deu a autoridade material para prender, para aplicar multas, para executar sentenças, até mesmo pena capital, como ocorre no governo civil. O governo da igreja é espiritual. E Deus concedeu à igreja e à sua liderança as chaves do reino. Você lembra dessa passagem? Que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos e por tabela aqueles que seguiram os apóstolos, que são os presbíteros, as chaves do reino. Que ligar na terra terá sido ligado no céu. Que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que são chaves espirituais, que lidam com questões celestiais. Não é a chave do calabouço que você vai lá trancar, pá! Você pode trancafiar alguém e botar de castigo. É a chave do reino de Deus, que é um reino eminentemente espiritual. Novamente, Samuel Miller aqui nos ajuda, ele diz o seguinte: é claro que ele não tem direito de aplicar multas, aprisionar ou maltratar externamente os mais dissolutos transgressores da pureza ou paz da igreja, a menos que estes sejam culpados do que tecnicamente se denomina de perturbação da ordem, isto é, violação dos direitos civis, tornando-se assim sujeitos às penalidades do direito civil. Se alguém comete um crime na igreja, aí é o governo que vem e resolva. Mas a nossa autoridade aqui é espiritual. Não podemos aplicar multas, aprisionar. Isso significa algumas coisas, meus irmãos. Significa, por exemplo, que a nossa autoridade está limitada, absolutamente limitada pela palavra de Deus. Nós não podemos, no exercício da autoridade do presbítero, e aqui eu digo eu, presbítero como eles, né? Como diz o apóstolo Pedro, exceder os limites da palavra de Deus, no que diz respeito ao que nós podemos ordenar, disciplinar, orientar a igreja. A Bíblia, e aqui também os nossos símbolos de fé nos ajudam, interpretando a própria Bíblia, estabelece um escopo da nossa atuação. Por exemplo, candidato político.
A igreja não deve dizer, eu apoio fulano de tal. É outra esfera de atuação. Nós não temos autoridade sobre a consciência da pessoa para determinar quem você vai votar. É claro que a igreja, na sua liderança, tem autoridade e deve orientar a igreja a respeito dos princípios que vão nortear o seu voto. Por exemplo, votar em quem apoia aborto, pecado. Eu não estou falando do candidato nenhum. Mas aborto é um assassinato. A lei de Deus proíbe. Não é? Então nós damos uma orientação pela palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos ensina e nos incumbe de passar para a igreja, e as implicações disso na nossa vida civil e política. Mas isso não significa que podemos chegar ao extremo de dizer a igreja toda aqui tem que votar nesse candidato. Se é o candidato da igreja, viu? Vote nele, tal. Não, por isso não mencionamos nomes, nunca. Nós não damos jamais a palavra. Inclusive, uma das decisões do Supremo Concílio desse ano foi de proibir dar a palavra a político da igreja. Porque algumas igrejas fazem isso, né? Chama o político, dá a palavra que o político prega, ou usa o púlpito de palanque. Proibido. Foi proibido. Uma ótima decisão, muito bom. Podemos orar por ele se um membro da igreja for político. E aí? Vamos botar aqui. Pode ser. É um chamado válido. O membro da igreja for político. Vamos orar por ele. Orientá-lo. Mas não podemos dizer a igreja toda tem que votar nele. Não. Não podemos dizer. Nem nesse caso. Porque o nosso limite é espiritual. Outro exemplo, mais banal, mas que acontece também. Moda e estilo. Chega fulano de tal aqui com o cabelo cor-de-rosa. Eu posso não gostar, né? Achar feio. Rapaz, e até posso querer sondar os presbíteros, né? Sondar o coração da pessoa que levou a tomar essa decisão. É por rebeldia? Por que está fazendo uma coisa dessa? Por que assim, essa mudança radical? Tem alguma coisa aí no coração, algum pecado? Mas não é porque eu gosto, eu acho lindo. Ô irmão, então vai em paz. O seu cabelo rosa, roxo, sei lá. Não temos essa autoridade para determinar moda, estilo. E tem igrejas que determinam. Tem que ser assim, tem que ser assado. Onde que está na palavra? A Bíblia diz que tem que ter modéstia no vestir. Né? E aí, novamente, com o mesmo exemplo da questão do governo civil, nesse ponto aqui, nós damos princípios da palavra de Deus que norteiam o vestir, as roupas. Mas não podemos proibir. Quer cortar o cabelo punk? Aqui fica careca? É horrível. Mas vá, pode fazer. Eu vou falar, perguntou minha opinião, eu vou dizer, irmão, não tá muito bonito. Mas é uma opinião, veja. É minha opinião. Minha opinião nada vale. A minha ou de qualquer presbítero vale do ponto de vista como opinião de qualquer pessoa. Que você pode, eu quero saber a sua opinião. Não, dou minha orientação aqui, meu conselho, minha opinião. Mas a autoridade espiritual não pode ultrapassar esses limites. Percebe? Porque a palavra de Deus não nos deixa. E são outros tantos exemplos. O ponto é, o nosso governo é espiritual. As nossas armas são espirituais. Governamos pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse, nem menos e nem mais. Erramos quando ultrapassamos o que a palavra de Deus orienta, em querer impor, ou disciplinar, ou exercer um governo naquilo que vai além. E erramos quando estamos aquém também. Quando existem áreas que a palavra de Deus claramente orienta, e não, isso aí deixa para a consciência de cada um. Não, deixa que ele decide o que ele faz e o que ele não vai. Eu não quero me envolver em problema, deixa cada um servir a Deus como quer. Negativo. Uma das coisas que vimos na nossa primeira lição é que Deus instituiu liderança no meio do seu povo para que haja o quê? Ordem e decência. Caso contrário, voltamos para o tempo dos juízes, que cada um faz o que acha reto aos seus próprios olhos. Cada um faz o que acha que deve. Mas naquilo que a palavra de Deus estabeleceu,
nós temos autoridade. Por isso aí, aqui eu já falando especificamente como pregador, que nós temos ousadia para falar mesmo. Porque não sou eu que estou falando. Não é minha opinião, é de Deus. Se é de Deus, então pregamos com convicção e com contundência aquilo que Deus orienta na sua palavra. Então pecamos se formos ultrapassarmos ou se ficarmos aquém daquilo que Deus orienta. Um exemplo que me vem à cabeça, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas é um exemplo clássico, é a questão do dia do Senhor. Né? Ah, não, cada um guarda o dia do Senhor como achar que deve. Ah, fulano, ele gosta de assistir o jogo dele do dia de domingo. Ele gosta de ir no seu restaurante no dia do Senhor. Fica a critério de cada um, não vou me meter nisso. Se é meter na esfera privada de cada um, não é. Não é se meter na esfera privada de cada um. Por quê? Porque a palavra de Deus determina o que é guardar o dia do Senhor. E se ultrapassou, pecou nesse ponto, a igreja, na sua liderança, presbíteros, tem autoridade para exortar. Se não ouvir, disciplinar. E se não se arrepender, excluir da igreja. Vamos falar mais sobre disciplina depois. Mas digo, tem autoridade para tal. Tem autoridade para tal. Então, ah, pastor, não se meta na minha vida. Ô presbítero, não se meta na minha vida. Não existe isso. Não vou me meter no seu corte de cabelo. Não vou me meter em quem você vai votar. Em que curso de você quer fazer de faculdade. Mas naquilo que a palavra de Deus fala, vou me meter. Porque Deus nos colocou como rebanho, ou como pastores sobre esse rebanho, para cuidar dela dentro dos limites da palavra. Nem mais, nem menos. Do contrário, pecamos, somos negligentes. Negligentes? Ou excedemos, nos tornamos dominadores do rebanho. Quando ele fala assim, não sejais dominadores do rebanho, ele está nesse ponto aqui. Não vá além do que a palavra de Deus diga, né? Não queira controlar a vida das pessoas naquilo que é a liberdade pessoal de cada um. Mas também não esteja aquém. Governo espiritual. O próximo ponto, meus irmãos, é um ponto interessante para considerar a natureza do ofício do presbítero, que é considerar a diferença daquilo que nós chamamos de presbítero regente e daquilo que chamamos de presbítero docente. Essa é a nomenclatura que tem sido usada ao longo da história da igreja, especialmente dentro do presbiterianismo, para distinguir essas duas características, né, do presbiterato. O presbítero docente é aquele que chamamos de ministro da palavra e dos sacramentos, ou o pastor. E o presbítero regente são esses que estamos tratando agora, que vamos eleger, que cuidam do governo espiritual da igreja. E o que queremos considerar é quais são as semelhanças e quais são as diferenças, e se existe realmente alguma diferença entre presbítero regente e presbítero docente. Irmãos, existem pelo menos 3 teorias com respeito a essas duas classes. A primeira delas diz o seguinte: não existe absolutamente nenhuma. É errado até fazer alguma distinção entre presbítero regente e presbítero docente. A Bíblia não faz, a Bíblia só chama de presbítero e acabou. Não tem distinção. Então alguns entendem assim, que, por exemplo, o ministro, que é o que se dedica exclusivamente à palavra, o seu escopo de atuação é exatamente igual daquilo que chamamos de presbítero regente. Né? O presbítero regente também pode batizar, ministrar sacramento, é função dele pregar a palavra tanto quanto do docente. Então não vê distinção alguma. Essa é uma posição. Outra posição já vai para o outro extremo, que diz o seguinte: são 2 ofícios completamente separados. Uma coisa é o diácono, outra coisa é o presbítero, outra coisa é o ministro. São ofícios completamente distintos. A primeira opção que eu falei, geralmente não é muito discutida dentro do presbiterianismo. Existe aqueles que defendem, mas é minoritária. O grande debate vem agora. Se são 2 ofícios separados, ou, que é a terceira posição, que eu vou explicar agora, é um ofício só com 2 classes, ou 2 categorias de presbíteros. A IPB tende a gravitar para essa terceira opção. Por isso que chama de presbítero
docente, e presbítero, regente. Mas nem sempre é coerente. Às vezes tende a mais para outra de que são 3 ofícios separados. 2 ofícios separados, a do presbítero e a do ministro. Como é que lidamos com essas questões? Bom, eu entendo, e aqui eu dando o meu entendimento pela palavra de Deus, e eu creio que esse é o entendimento da IPB, é que presbítero, pastor e bispo, que é um termo que é usado na palavra de Deus, são essencialmente o mesmo ofício. É um ofício só. Por exemplo, vamos agora olhar Atos 20. Aquela passagem que nós lemos. Qual é a base dessa argumentação? A base dessa argumentação é que os termos bispo, presbítero e pastor, ou pastorear, o verbo, são usados como sinônimos dentro da palavra de Deus. Atos 20, no verso 17, ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Então ele está falando com os presbíteros, não há dúvida. Que ele chamou presbíteros. Quando vai lá no verso 28, ele falando com presbítero, ele se refere a ele como: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha, então presbítero é bispo. Bispo é presbítero. Para quê? Para pastorear, pastor. Pastor. Então veja que o mesmo termo é usado nessa única passagem para se referir a mesmo grupo de pessoas. Aquelas pessoas que estavam na frente do apóstolo Paulo, ali naquele momento, que ele mandou chamar de Éfeso, eram presbíteros, bispos, e tinham a incumbência de pastorear o rebanho de Deus. Percebe? Então percebe-se uma igualdade aí desses termos. Algo semelhante nós temos em Tito. Tito 1. Tito 1, verso 5. O apóstolo Paulo diz: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ele vai apresentar as qualificações para os presbíteros, e no verso 7 o que é que ele diz? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus. E aí ele vai falar das qualificações. Mas veja, essa passagem aqui, a palavra pastorear não aparece, mas aparece presbítero e bispo no mesmo parágrafo, se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Então, o bispo é um termo que a gente não usa no nosso dia a dia, porque tradicionalmente é um termo usado na igreja episcopal. E o bispo, não no sentido bíblico da palavra, mas no sentido histórico, como tem sido usado coloquialmente, se refere a um supervisor, aquele que é tipo o dono da igreja, né? É o bispo. E os que estão abaixo do bispo são outras lideranças que respondem ao bispo. E nós, quando estudamos presbiterianismo, nós vimos que a igreja não é episcopal, ela não tem essa hierarquia de pessoas. Um presbítero, a autoridade dele é igual a de todos os demais, inclusive do pastor. Vamos ver aqui já já. A autoridade é igual. Presbítero e apóstolo sentaram juntos no mesmo concílio em Atos 15. Não, nem o apóstolo se colocou naquilo que chamamos de bispo hoje, tá? Não no sentido bíblico da palavra, no sentido histórico. Nem os apóstolos se colocaram como bispos. Quem vai responder aqui é a gente. O presbítero fica calado, os apóstolos aqui vão se reunir, debater a questão e pronto. Nem os apóstolos fizeram isso. Porque a igreja só tem um cabeça. Quem é? Jesus Cristo. Não existe bispos. No sentido histórico. Mas no sentido bíblico, sim. O presbítero é um bispo. No sentido bíblico da palavra. E qual é o sentido bíblico da palavra? Que esses 3 termos, meus irmãos, presbítero, bispo e pastor, que por sinal nunca aparece como um título no Novo Testamento, aparece como uma ação, né? Aparece para Cristo, né? Eu sou o bom pastor, né? Mas de uma forma quase que uma ilustração. Mas o título pastor não aparece, aparece a ação. Pastorei, cuide do rebanho. Mas esses 3 termos, eles olham para o mesmo ofício por 3 ângulos diferentes. A palavra presbítero significa ancião.
Esse é o sentido da palavra. Que aponta para o quê? Para a necessidade de maturidade para o exercício daquela função. Por isso que uma das qualificações é que o presbítero não possa ser neófito. Ele não pode ser neófito, porque é novo na fé, não tem experiência. Não significa que ele tem que ser idoso. Pois o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo que ninguém despreze a sua mocidade. E o próprio Cristo tinha 30 anos quando começou. Ele não era idoso. Interessante, eu até mandei pro WhatsApp de alguns, vou mandar pro grupo da igreja, tem um quadro muito bonito, feito, esqueci o nome do autor agora, do pintor do quadro, que é a ordenação, o nome do quadro é A Ordenação de Presbíteros na Igreja da Escócia. Aí tá lá o presbítero docente no meio, né, com as mãos estendidas e os presbíteros ao redor da mesa. E aí, se você repara no rosto dos presbíteros que ele pintou, tem um que é bem novinho, a maioria é mais velho, cabeça branca, percebe as marcas, mas tem um que é bem novinho, tá ali. É interessante como ele fez questão de destacar esse ponto, que a questão não é eminentemente a idade, mas a maturidade espiritual. Então o presbítero olha por esse termo. O termo bispo denota a ideia de supervisão. Bispo quer dizer supervisor. O termo significa exatamente isso. Bispo é supervisor. Então é função do presbítero supervisionar o rebanho. Eles constituem bispos, constituem supervisores. É função dele supervisionar. Ah, não quero que supervisione minha vida. Então, não entra na igreja. Você entrou na igreja, você vai ter um supervisor. Um fiscal. Vamos botar assim. Bispo é fiscal. Da fé dos membros da igreja. Da vida espiritual dos membros da igreja. Ah, não quero. Tem muita gente que é assim, viu? Não se torna membro de igreja justamente porque não quer ter que prestar contas a ninguém. Não quer ser supervisionado. Só perde ela. Porque mal ela sabe que essa supervisão é para o bem dela. Não é para o mal. Não é supervisionar para ser chato lá e controlar a sua vida, mas para direcioná-la no caminho de Cristo, do bem espiritual. Então a palavra bispo olha por esse ângulo. E a palavra pastor se refere ao tipo de relacionamento que esse líder vai ter com os membros da sua igreja. Que é um relacionamento íntimo. É um relacionamento de proximidade. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Ele as ama. Ele cuida delas. Então ele não é um homem sábio e um supervisor distante ou frio. Mas a palavra pastor vai trazer esse aspecto da intimidade, do cuidado próximo que ele deve ter com suas ovelhas. Mas são três termos que olham para o mesmo ofício, apenas por ângulos diferentes. Qual é a implicação dessa primeira constatação? É que todos, regente e docente, nós ainda vamos falar da diferença, tá? Estamos falando da similaridade. Todos eles, regente e docente, têm a mesma autoridade no que diz respeito ao governo da igreja. Mesma autoridade. Todos, por exemplo, na igreja presbiteriana, isso é verdade, todos têm o mesmo peso de voto nas reuniões conciliares. Reunião do conselho. Houve alguma... não foi unânime? Vai precisar votar? Não existe um consenso? Vai precisar votar uma determinada questão? O pastor tem um voto. Igual aos demais. Um votinho. Igual a todos os outros. Geralmente, quando ele ocupa a presidência do conselho, como o presbítero docente ocupa a presidência do conselho, dá o voto de Minerva. Se é empate, ele desempata. Mas o voto dele é igual, a autoridade é a mesma. Nas reuniões conciliares da IPB, presbitério, sínodo e supremo concílio, o número de representantes que são presbíteros docentes e o número de representantes que são presbíteros regentes é igual. Não tem mais pastor do que presbítero. A não ser que o presbítero falte. Geralmente os pastores não faltam e alguns presbíteros faltam. Mas, em termos da prescrição constitucional, é a mesma. Então não tem puxar a sardinha para um lado para o outro. Não. Na Supremo Concílio só vai pastor, eles que decidem tudo lá. Eles que votam. Não. Tomamos assento em número igual. Pastor e presbítero. Pois temos a mesma autoridade na igreja. Samuel Miller, novamente, ele diz o seguinte: na sessão do conselho da igreja,
esteja o pastor presente ou não, dirigindo ou não, todo e qualquer membro tem voz igualitária. Não só voto, mas voz. Suas opiniões têm peso como a dos demais. O voto, olha o que interessante que ele fala aqui. O voto do mais humilde e modesto presbítero regente vale tanto quanto o do seu ministro. Assim, pois, nenhum pastor pode tomar qualquer medida a menos que obtenha a concordância da maioria dos presbíteros. Interessante isso. Interessante isso. Voz igualitária. O termo que tem sido usado por conta da dedicação do presbítero docente é que ele é o primeiro entre iguais. É uma expressão clássica que tem sido usada quando se discute em governo de igreja. Ele é o primeiro entre iguais. Ele é quem preside a reunião do conselho, mas é entre iguais. Somos pares ali. Não existe chefe pregado, não existe um que manda. Nem o pastor está acima, nem os presbíteros. É igual a autoridade. Voz igualitária, mesmo voto. Então essa é a primeira constatação, a primeira implicação dessa constatação. Porém, a palavra dá a entender que existem dons separados. O dom da regência e o dom da docência. E aí já começa a perceber a ideia de que, embora seja um ofício só, que ambos têm a mesma voz, a mesma autoridade, há uma especialização com respeito às funções que cada um vai governar. Por que essa especialização? Porque há dons distintos. Veja, Romanos 12. Começando a falar alto aqui, eu tenho que maneirar a voz, né? Até no WhatsApp, quando eu começo a escrever demais, eu começo a pregar. Então tem que... Romanos 12, verso 5. Ele vai falar aqui de dons na igreja, ok? Da diversidade que há na igreja. Observe, Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons. Veja, um vai ter um dom, outro vai ter outro. Diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Aí agora ele vai listar os dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E agora, o que preside, ou o que rege, com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. E aí eu quero destacar esses dois dons. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que preside, faça-o com diligência. Então você percebe que são uma conclusão de achar aqui. Existem dons. Nem todos têm um dom do ensino. E nem todos têm um dom da regência, no governo, da presidência da igreja. Então já vê dons separados. Mesma ideia, 1 Coríntios 12, abra lá. 1 Coríntios 12, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros e governos, variedade de língua. É claro que tem vários dons aqui que nós entendemos são dons sobrenaturais do Espírito que cessaram. Eu não vou entrar nesse ponto agora, que é toda uma outra discussão. Tá? Dom de cura, operação de milagre e tal. Mas eu quero destacar aqui... Opa, eu já recebi um mel de própole aqui. Obrigado. Não sei quem mandou, mas obrigado. Obrigado. Doutora Trícia. Obrigado. Vou usar já. Repare aqui que é o dom de mestre, certo? Mestre está ligado ao ensino. E há o do governo. Dons separados, dons distintos. E que, segundo o próprio texto fala, uns deu isso, outros deu aquilo. Não necessariamente todos receberam a mesma coisa. Novamente, 1 Tessalonicenses 5.
5:12. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Veja, ele destaca novamente esse ofício da presidência, não é? Do governo, da regência, da autoridade para governar a igreja. E vos admoestam. E aí ele vai. Agora, a pergunta é, existem dons separados. Será que um presbítero tem um dom e outro pode ter outro? Aí é que a gente vai para 1 Timóteo 5,17, que vai aplicar esses dons, ou melhor, vai aplicar a possibilidade de ter dons diferentes ao caso do presbítero. Veja. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, veja aqui uma distinção, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então percebe que é uma distinção aqui? Ele não fez distinção entre dois ofícios. Ele falou presbíteros, ok? Merecedores de dobrados honorários, presbíteros que presidem bem. Com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Disso, nós tiramos a ideia, concluímos que é um ofício, é o ofício do presbítero, mas que existem classes de presbíteros, ou especializações no público na igreja, por meio da docência, do ensino da palavra. Veja agora, e aqui nós já estamos concluindo esse ponto, a Constituição da IPB. Vocês não têm aí, mas eu vou citar aqui. Constituição da IPB, artigo 25, fala o seguinte, dos ofícios que há na igreja. A igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, do governo e da beneficência. Doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam como ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Presbítero docente agora estou falando, eu terminei de ler. Presbítero docente é aquele que tem o dom da doutrina do governo. Presbítero regente é aquele que tem o dom do governo. E o da beneficência são os diáconos, que são chamados também, podemos chamar de ministros da misericórdia. Constituição da IPB, artigo 50. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, aí veja que o pastor ele tem o governo também, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, e zelar pelos interesses da igreja a que pertence. E aí fala outras coisas também, mas o ponto é esse. Juntamente com o pastor, que é o presbítero docente, o presbítero regente exerce o governo e a disciplina e zela pelos interesses da igreja a que pertence. Então, novamente, vê-se que há uma especialização nesse ponto. Manual de culto da IPB, na forma para ordenação e investidura de presbíteros e regentes. Esse é um documento da IPB que fala um texto que deve ser lido no dia da ordenação de presbíteros. Começa o seguinte, falando ao presbítero regente. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está, por divina autoridade, a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam, e são chamados de ministros da palavra. Outros só governam, mas não pregam, e são chamados de presbíteros regentes. Um prega e governa, o outro governa e não prega, segundo está no manual de culto da IPB, forma para ordenação. Com essa especialização, qual é agora, com essa conclusão que chegamos, desses versículos que olhamos, dos dons diferentes, em especial, 1 Timóteo 5,17, qual é a conclusão que chegamos? Que ao docente está a responsabilidade e o peso do ministério da palavra, da pregação, do ensino. Ele é aquele que se afadiga na palavra. Por isso que exige a IPB
tem uma exigência maior na ordenação de presbítero docente do que presbítero regente. O presbítero docente na IPB tem que ter feito um curso de seminário para que ele conheça as línguas originais, para que ele conheça a teologia, porque ele, mais do que os outros, tem a responsabilidade do ensino. Então ele tem que estar mais capacitado, mais preparado. E o presbítero regente, então, não tem essa responsabilidade como sua obrigação. Aí a pergunta, que é a grande polêmica dentro da teologia, né, na IPB, é: os presbíteros regentes podem pregar? Bom, o que nós concluímos, em primeiro lugar, é que não é obrigação deles. Não é a tarefa principal deles. Essa é a responsabilidade do docente. Alguns entendem, por outro lado, que o regente não pode pregar. Só quem pode pregar é o docente. Mas o meu entendimento é esse. Por duas razões. Primeiro, por compreender a unidade do ofício. E por compreender que uma das suas qualificações é que ele seja apto para ensinar. Nós vamos ver as qualificações em outra ocasião. Entende-se que em ocasiões oportunas o presbítero pode pregar. Um presbítero ou algum oficial capacitado para isso. Por exemplo, Lucas vai pregar hoje à noite. Lucas é o diácono da igreja, mas também, alguns irmãos sabem, ele é aspirante para o sagrado ministério, né? Então ali está testando os dons dele, vendo a capacidade dele e tal. Mas o membro comum não deve pregar no púlpito, né, no culto público, pois ele não foi chamado para isso. Quem foi chamado em especial para isso é o presbítero docente. E o regente o auxilia em situações oportunas. O pastor está doente, está com a voz ruim, não poderia estar falando, né? Por exemplo. Aí atua, ajuda. O pastor tirou férias. Ou qualquer outra necessidade, ocasiões oportunas. Ele pode, eu entendo que ele pode pregar, sim, nessas ocasiões. Embora não seja a sua responsabilidade, a sua obrigação principal de pregar. Ok? Então, vamos encerrar por aqui. Regente docente é um ofício só, eu entendo, pela palavra de Deus, pelas razões que eu apresentei, mas que tem duas especialidades. Uma da docência e governo, e o outro só do governo, que não é da docência do ensino público, regular da palavra de Deus. Então são essas duas distinções que queremos apresentar para a igreja, ok? Semana que vem continuaremos a estudar a natureza do ofício do presbítero, só aqui dando apresentando o que é que nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos ver a questão da pluralidade de presbíteros, a questão da vocação, eleito pela igreja, o escopo de atuação local, ordenado pelo conselho e relacionamento com a junta diaconal. Semana que vem nós devemos cobrir esses outros pontos com respeito à natureza do ofício do presbítero. Alguma pergunta? Comentário? Ficou tudo muito claro, né? Gostei, foi bom. Ou então tá com vergonha de perguntar, mas novamente, irmãos, eu estou aqui para tirar dúvidas. Não entendi isso, qualquer questionamento. Oi, quem tá falando? Reginaldo. Oi. Então, entendemos que sim, mas não que não é dois ofícios separados. É o mesmo ofício, mas com duas especializações. Vou dar um exemplo. É um médico. Médico é médico, ok? Mas tem um médico cardiologista e tem um médico pneumatologista. Entendeu? O pneumatologista não vai mexer no coração, ok? Mas é médico. Médico é médico. Entendeu? Tem diferenças, mas tem similaridades. Essa que é a questão. Tem diferenças e similaridades. É o mesmo ofício. Eu sou presbítero. Os irmãos presbíteros são pastores, podemos dizer assim, né? Embora coloquialmente, aqui não usando a nomenclatura bíblica, mas a nomenclatura da conveniência histórica, nós distinguimos os dois chamando. Esse é o ministro, o pastor, e esse é o presbítero, tá? E não há nada de errado usar essa linguagem para distinguir. Mas sabendo que é o mesmo ofício, mas com duas especializações. Um, governo, o outro, governo e ensino. Ficou claro, Reginaldo? Joia.
Vamos orar, agradecer a Deus e semana que vem continuaremos o nosso curso. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças porque o Senhor tem estabelecido um governo claro na tua igreja. Não nos deixou a sós, não nos deixou, Deus, ao entendimento ou seguir o caminho do nosso bel prazer, mas nos deu a tua palavra e aqueles que irão governar segundo a sua palavra, a tua palavra. Ó Deus, que privilégio santo termos presbíteros que governem a igreja. Que sejam homens, ó Deus, que tenham um coração pastoral, que tenham amor pelas ovelhas, desejo de estar perto e conhecê-las, que compreendem a natureza espiritual do seu ofício. E também te damos graças, tanto pelos presbíteros docentes, como pelos presbíteros regentes, que juntos governam a tua igreja. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, oramos em especial pela eleição, que vai ocorrer daqui a 2 meses, em outubro. Abençoa, ó Deus, para que tudo transcorra bem, e aqueles que o Senhor mesmo tem escolhido para o bem da tua igreja, sejam eleitos, ordenados, instalados, segundo o teu querer. Fica conosco, abençoa-nos nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.